homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Saúdo aos amados irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele esteja dirigindo este culto, aceitando todas as ações do nosso coração, que possamos nos quebrantar, que possamos bendizer o nome do nosso Deus. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos amá-lo e que possamos entregar nossa alma de todo o coração a Ele. Lucas 10, 27 nos dirige nesse movimento, que nós possamos ser inspirados por Lucas 10, 27. Convido aos amados irmãos que possam se colocar em pé, para que possamos fazer a leitura de 1 Crônicas, no seu capítulo 29, do versículo de 11 a 13. 1 Crônicas 29, de 11 a 13. Estarei fazendo a leitura inicial deste culto. Os irmãos acompanharão a leitura, a qual eu farei. 1 Crônicas 29, de 11 a 13. A minha versão é um pouquinho diferente, ela é Almeida atualizada, ela pode ter uma diferença de interpretação aqui em algumas palavras, com o mesmo sentido da que vocês costumam usar. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar forças a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Eu convido o nosso irmão presbítero Cirso, que nos dirige a Deus em uma oração de adoração a esse grande Deus. Te
Os irmãos podem se assentar. Nós agradecemos nesta noite a presença dos irmãos. Nós temos visitante, o nosso querido José Carlos, que nos visita, o Elson, que está sempre aqui com a gente. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando na live, nas redes sociais, que se sintam à vontade a adorar o nome do nosso Deus junto, para que todos, em uma única só voz, possamos o adorar. Nós agora passaremos para o momento de confissão dos nossos pecados, e para isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, faremos a leitura do versículo 7 ao versículo 10. Primeira Coríntios 10, de 7 a 10. Eu convido um irmão que nos dirija nesta leitura, que possamos refletir no que ela nos diz. Que nós possamos fazer uma reflexão de nossas vidas, orientados à luz da palavra de Deus, que nos dá alguns exemplos de algumas pessoas que não avaliaram suas próprias vidas. Que nós possamos avaliar a nossa vida, nos colocar diante de Cristo e pedir perdão pelos nossos pecados. Após alguns instantes, nós seremos dirigidos através de um cântico.
Deus em uma oração de confissão. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse culto. Muito obrigado, a Deus, por cada irmão que está aqui, ó Deus. Abençoa a vida do Estevam que está frente à liturgia. E abençoa a vida também do presbítero Everton, que vai nos trazer a mensagem da vida. Amém. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Passaremos agora um momento de consagração de vidas e bens. Nós, através da palavra, sejamos orientados, através de Malaquias, que nós possamos entregar as nossas vidas e os nossos bens, tudo a Deus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias em Malaquias, fazer a leitura do capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10. Vamos nos colocar em pé e fazer a leitura todos juntos. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém, irmãos? Nós seremos conduzidos a um cântico e, nesse momento, os irmãos que trouxeram seus dízimos, sintam-se à vontade para fazer os depósitos no gasofilaço.
o nosso irmão Diácono Jesus, venha à frente e faça uma oração de consagração, dedicação das filhas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, como o Senhor é bondoso, como o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor proveu a nossa salvação através da morte do teu Filho, teu único Filho, Senhor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar para pagar nossos pecados, Pai. E somos gratos, é algo impagável, Senhor. E o Senhor realmente tem cuidado de nós, da nossa alma e do nosso corpo. Nos tem dado saúde, nos dado trabalho. E aqui, Senhor, devolvemos 10% dos rendimentos que o Senhor proveu na nossa vida, Senhor. Devolvemos isto como gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Aceita isso como oferta agradável, que seja um aroma agradável a Ti. Que o Senhor aceite isso como agradecimento nosso. Que o Senhor esteja abençoando a cada família aqui representada, aqui que depositou os seus dízimos, suas ofertas, aqueles também que fizeram depósitos bancários, transferências bancárias. Que o Senhor esteja abençoando de igual forma, Senhor, a cada um, Senhor. Que o Senhor esteja suprindo a necessidade de cada um, conforme o Senhor e tem mesmo suprido nossas vidas, Senhor. Sentimos que o Senhor tem cuidado de nós e por isso somos gratos, Senhor. Então abençoa a cada um, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, não deixando que nós desviemos dos teus caminhos, Senhor. Porque o Senhor é o único Deus que realmente importa, que é importante para nós, Senhor, porque o resto são deuses, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora nós passaremos ao momento da exposição bíblica, o texto bíblico e a mensagem que nos será ministrada através do nosso irmão presbítero Wellington Bueno. Eu convido o irmão que venha à frente e que assim eu faça. Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo os amigos que acompanham no Face, a nossa live, no YouTube, os irmãos que estão em casa. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui mais ainda revigorados e mais abençoados pelo Senhor. Eu convido a igreja que abram suas Bíblias no texto base, que servirá para a nossa meditação, se encontra lá em Atos, capítulo 20, versículos 7 a 12. Atos 20, 7 a 12. Obrigado, Jesus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava e os prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e bondoso Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Seu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, que abra, Senhor, a nossa mente,
os nossos corações para estar entendendo, estar colocando na nossa mente, no nosso coração, Senhor, para estarmos te louvando e te adorando. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Certa vez, Deus resolveu experimentar um de seus anjos. Então, convocando-lhe, ordenou: meu filho, quero que você desça até a terra e traga-me a coisa mais valiosa que existe por lá. Então, o anjo desceu, começou a vasculhar a terra, buscando o diamante mais precioso que aqui existia. E tendo encontrado, com muita alegria, levou até o Senhor e o entregou. Então disse o Senhor: meu filho, lindo é esse diamante, mas ainda não é a coisa mais preciosa que existe por lá. Desça novamente e procure até encontrá-la. Então o anjo desceu até as profundezas do mar, e procurando achou a pérola mais preciosa dos oceanos. E tendo encontrado, com muita alegria, levou o Senhor e o entregou. Então disse o Senhor: meu filho, linda essa pérola, mas ainda não é a coisa mais preciosa. Desça novamente e vai encontrá-la. O anjo se entristeceu muito, pois não sabia o que seria mais valioso do que um diamante e uma pérola. Então desceu até um vale e debruçou sobre uma rocha, sem saber o que fazer. Quando de repente surge um barulho atrás daquela rocha, e o anjo, se virando, vê um jovem com os joelhos cravados no chão. Então o anjo, se aproximando daquele jovem, passa a observá-lo. O jovem clamava e chorava, pedindo perdão para Deus por causa dos seus pecados. E ao mesmo tempo, em meio às lágrimas, ele louvava o nome do Senhor. O anjo, vendo aquilo, recolheu as lágrimas do moço e levou-o até o Senhor. E entregando ao Senhor, muitos se alegraram. Então disse o Senhor ao anjo: o que há mais de precioso na terra não são os diamantes, não são as pérolas, não são as construções faraônicas, não são os castelos, mas sim um coração quebrantado e uma adoração sincera. Coração quebrantado e uma adoração sincera. Nos tempos atuais, meus irmãos, existem variedades quase infinitas de igreja. Isso é ótimo, porque existem vários tipos de pessoas e grupos sociais que precisam ser alcançados pela multiforme graça de Deus. Contudo, isso pode ser perigoso e confuso, pois como vou saber qual igreja está correta? Para isso nós sabemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática de uma igreja verdadeira. No tempo do apóstolo Paulo, nós vemos aqui, ele também enfrentou desafios para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Paulo escrevia e viajava pelas comunidades daquela região, ensinando a palavra de Deus. Era um pastor itinerante, um pastor que não era um pastor que era fixo na igreja, mas sempre estava viajando. Nós lembramos do nosso pastor Norberto, que é um pastor que sempre está viajando, levando a palavra. Então Paulo era um pastor itinerante. Ao visitar a igreja em Troade, Paulo prestou serviços pastorais àquela comunidade, que parecia ser uma igreja verdadeira, que Paulo afirmava ser a porta que Deus abriu para ele. Troade também parecia ser um lugar de passagem,
o local estratégico para as demais viagens missionárias. Talvez Paulo tivesse ali uma casa ou um local de pousada, onde deixara roupas e livros. Nós vemos lá em 2 Timóteo 4,13. Nessa viagem a Troade, aconteceu um fato muito marcante, que foi a ressurreição do jovem Eutico. Esse milagre mostra que aquela igreja era uma comunidade verdadeira, onde Deus tinha a liberdade para agir. E aí, com algumas informações que nós vemos no texto lido sobre a igreja, podemos aprender o que Deus quer de sua igreja. O que Deus quer da sua igreja. E aí temos como título a igreja que Deus quer. Então, como é a igreja que Deus quer? Nós vamos refletir na sequência dos fatos ocorridos na igreja de Troade e aprender como é a igreja que Deus quer. Primeiro, nós vemos lá no versículo 7a, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Em 1 Crônicas, nós lemos lá, 1 Crônicas 16, 29, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A igreja em Troade se reunia no primeiro dia da semana, como já de costume dos novos cristãos, que iniciam a compreensão sobre o tempo da graça e não da lei mosaica. Aqueles irmãos estavam ali com um único propósito, que era de adoração. Deus quer uma igreja que o adore, pois vem a hora, já chegou, em que os seus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos lá em João 4:23 a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, meu irmão, quando você vir à igreja, adore ao Senhor de todo o teu coração. Uma igreja que o adore verdadeiramente. Não podemos ir à igreja somente por costume ou para cumprir um ritual religioso. Também não devemos frequentar a igreja como se fosse um clube social. O culto é o lugar de adoração. Muitas comunidades são tão ativas que quase não sobra tempo para estar em adoração íntima com o Senhor. Deus quer adoração. Tudo na igreja é válido, se feito para adorar a Deus. Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Deus também quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Nós vemos lá no versículo 7, parte B, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. 2 Timóteo 3, 16 e 17, texto muito conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus quer uma igreja onde a pregação, onde a palavra de Deus
é prioridade. A igreja em Troade gostava de ouvir a palavra de Deus. Paulo demorou a pregação ali, desse dia, para aproveitar mais o tempo junto com os irmãos. Mesmo assim, a comunidade estava atenta à mensagem. Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras. João 5,39. Quando a igreja tem a pregação como centro do culto, tudo mais, principalmente a adoração musical e a oração, se tornam mais profundos e verdadeiros. Quem não gosta de pregação não quer ouvir a voz de Deus, pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós vemos lá em Romanos 10, 17. Deus quer também uma igreja que seja luz do mundo. Uma igreja que seja luz do mundo. E nós vemos lá no versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. João 8,12 nos fala, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O local onde a igreja de Troade estava reunida era embelezada pela presença de muitas pessoas, de muitos irmãos, e talvez tenham vindo de suas casas trazendo as suas lamparinas. Por isso havia tantas lâmpadas no local. Provavelmente, cada crente sabia que precisava levar a sua lamparina como uma contribuição para iluminar o culto, de maneira que ficasse tão bonito, marcando a memória do escritor do texto que por ali passassem, e aqueles que por ali passassem. Jesus disse que a igreja é a luz do mundo, e que cada cristão deve manter a sua luz acesa para iluminar, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no meio do mundo. Nós vemos lá em Filipenses 2,15. Essa luz é a vida de cada irmão, de cada membro da igreja, seu testemunho de vida e espiritualidade. De nada adianta nós construirmos templos faraônicos, templos bonitos, com toda a tecnologia, se não houver neles a luz espiritual que somente o Senhor Jesus pode dar. A igreja pode ser grande, rica e muito organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, ou seja, der o seu testemunho de vida lá fora e dentro da igreja, ser uma verdadeira lâmpada para fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor. Deus também quer uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. Uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. Versículo 9 que nós vemos: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Mesmo uma igreja verdadeira é formada por pessoas imperfeitas. A igreja em Troade estava cheia naquela noite, e talvez por isso que aquele jovem Eutico sentou-se ali na janela do salão que estava no terceiro andar. Como Paulo estava demorando a sua pregação, Eutico adormeceu e caiu da janela do terceiro andar ao chão, sendo encontrado morto. Com certeza, meus irmãos, um culto deve ter
parado, né? Parou o culto. Muitos devem ter se apavorado e chorado, pensando que aquela reunião tinha se acabado ali. Deus não quer uma igreja preguiçosa, que dorme quando deve estar trabalhando. O Senhor da igreja quer um povo vivo e fervoroso, não uma igreja morna. Em nossas igrejas existem muitos caindo pelas janelas para o mundo. Por isso, precisamos buscar ser uma igreja viva e acordada para que o que acontece ao nosso redor. Quando você ver um irmão dormindo espiritualmente em cima do muro, não o deixe quieto. Faça a sua parte, pelo menos o mantendo acordado, e dê-lhe a mão para que saia de cima do muro. E também Deus quer uma igreja que abrace a todos com amor. Uma igreja que abrace a todos com amor. Nós vemos lá no versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se e sobre ele, e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. A reação de Paulo para com Eutico, para com aquele jovem, não foi de reprovação a sua indolência. Não já se viu? Dormiu na hora do sermão, estava a mensagem, trazendo a mensagem, dormiu? Não. Paulo desceu as escadas e ao ver aquele jovem morto no chão, abaixou e o abraçou com amor e falou palavras de fé para os irmãos. Por causa deste amor e desse abraço caloroso, o jovem ressuscitou. Há muitos, meus irmãos, há muitos morrendo sem um abraço em nossas igrejas. Um abraço pode curar. O amor é a base do poder, porque a fé age pelo amor. Foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que fez ressuscitá-lo. E este amor impulsionava os apóstolos a curar vidas. Em momento algum, Paulo disse: ele morreu, e sim que a vida nele está. Precisamos fazer como Paulo, e não anunciar a desgraça do irmão, contando seus defeitos e fraquezas, mas declarar que a vida de Jesus esteja em sua vida e se levante para continuar adorando ao Senhor. Sexto, antes do sexto, a igreja precisa abraçar os mortos. Existem vidas saindo das igrejas sem receber uma palavra, uma visita ou um telefonema de um irmão para saber como está. Precisamos fazer como Paulo e parar tudo para descer, nos abaixar e, se for preciso, abraçar aqueles que estão caídos. E sexto, Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Nós vemos lá no versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então, Deus não quer uma igreja que não perde a comunhão, primeiro, com Deus. Nós vemos lá em 1 João 3. O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, Deus quer uma igreja que não perde a comunhão com Deus. Segundo, que não perde a comunhão entre irmãos, a nossa comunhão. Salmos 133, 1. Podemos falar de cor. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. O culto, que teria acabado tragicamente, foi prolongado até o amanhecer. Nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada àquela igreja. Paulo também empolgou e continuou sua pregação, e depois do culto continuou a sua viagem. A ceia do Senhor, meus irmãos, é algo muito sério na igreja, uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Ninguém pode perder a ceia, muitas vezes por motivos banais. Do mesmo modo, não podemos perder a comunhão entre irmãos. Para isso, precisamos aprender a perdoar a cada dia, mas a cada um de nós. Nós vemos lá no em Mateus 18, 15 e 18. E por último, Deus quer uma igreja feliz. Nós vemos aqui, versículo 12. Então, conduziram vivo o rapaz, e se sentiram grandemente confortados. Salmo 84, 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O ambiente naquela igreja nunca foi tão alegre e leve. O Espírito Santo, que ressuscitou aquele jovem, também reavivou aqueles irmãos. As luzes, as lamparinas que cada irmão levou àquela igreja permaneceram acesas. Todos cearam com reverência e temor e amor. Provavelmente até os vizinhos distantes ouviram o louvor daquela noite. Por isso a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no Senhor, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Por isso a igreja crescia em número. Quando a igreja serve ao Senhor com alegria, meus irmãos, Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Durante o culto, pessoas que estão doentes espiritual, emocionalmente, são curadas através do louvor, da pregação, da adoração, de um abraço ou um sorriso de um irmão ao ser recebido ali na porta da igreja. Um irmão, um visitante. Temos muitos motivos para se alegrar. Aí nós vemos lá em Joel 2:21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz, ele fala que faz grandes coisas, ele não fala fez, ele não fala no passado, ele fala no presente. E é um livro que foi escrito lá no Antigo Testamento, mais de 2000 anos atrás. Então, Deus, o Senhor faz grandes coisas. E aí, concluindo, meus irmãos, a igreja é você, é cada um de nós, e só a pessoa e a obra de Cristo nos garante essa igreja que Deus quer. A obra de Cristo é que sustenta todas as coisas na nossa igreja. Olhar para Ele e a sua obra, contemplá-la, é fonte de ânimo e esperança para todos nós. E aí, encerrando, nós lemos lá em 1 Samuel, segunda parte, 1 Samuel 7,12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a cada irmão que faz parte da nossa comunidade, que nós possamos olhar para a igreja de Troade, que era uma igreja que era conforme a igreja que Deus queria, que nós sejamos essa igreja que Deus quer. Amém? Eu agradeço aos irmãos que estão presentes,
os irmãos que no live estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos. E encerrando o nosso culto, vamos louvar com o hino ao nosso Deus, com o hino 299. Vamos colocar em pé, hino de número 299. Vamos mais uma vez orar. Querido Deus, bom Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nos ensina, Senhor, a cada vez mais sermos essa igreja que o Senhor quer. A igreja conforme a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos sempre ter o desejo de estar primeiro em comunhão contigo, em comunhão com cada irmão. Que nós possamos arregaçar as nossas mangas para estarmos trabalhando para o Senhor. E que a Tua igreja cresça, Senhor, em espiritualidade, cresça em números, Senhor, para a honra, a glória e o Teu louvor. Abençoa a cada irmão que aqui está presente, abençoa aqueles irmãos, amigos que nos acompanham pelo Face, pelo YouTube, pela nossa live, que a Tua graça abençoe a cada um, Senhor. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom fim de semana. A partir de quarta-feira, o nosso pastor já estará presente, estará retornando de férias, e aí nós teremos a presença do nosso pastor. Deus abençoe a todos. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.